Resolve dar início no seu ministério aos 33 anos, como vocês já sabem. Foi batizado por João Batista. Não precisamos, mas ele fez, para mostrar para nós que o batismo nas águas é necessário para deixar o velho homem. E ele mesmo não precisando, ele mostrou isso para nós. E logo depois que ele foi batizado, o Espírito Santo de Deus pegou ele e conduziu ele até o deserto. Olha só, então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Note que o Espírito aí é com E maiúsculo. Então trata-se do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito conduziu ele ao deserto. Deserto, irmãos, é lugar onde Deus fala. Deserto traduzido do hebraico. Para nós quer dizer lugar que Deus fala. Lembra que Deus falou com Moisés no deserto? Deus falou com Abraão no deserto? E o deserto hoje simboliza o que você enfrenta, o que você passa. Então é no deserto que Deus vai falar com você. Não é quando está tudo oba-oba, não. Lembra de Elias, que estava lá na caverna, no deserto, e de repente ele pensou que Deus estava no fogo, estava no vento, e Deus foi falar com ele lá no deserto com uma voz mansa e suave. É ou não é? Você já leu então? Então o deserto, o Espírito de Deus pegou Jesus e fez assim, ó, colocou lá, conduziu. O que é conduzir? Eu estava falando, né? Conduzir é você pegar, aqui está o local, e eu preciso conduzir esse vaso até essa mesa. Então eu conduzi aqui, o Espírito Santo fez a mesma coisa com Jesus, colocou Jesus lá, levou Jesus até o deserto. E não é diferente com nós. Quando nós estamos fazendo tudo certo na nossa vida, estamos orando, estamos buscando, estamos isso, de repente o Senhor nos leva até determinado deserto para testar a nossa fé. E aí, igreja, Jesus foi então conduzido ao deserto para ser tentado nada mais, nada menos por quem? Satanás. Pelo Satanás, pelo diabo. Diabo quer dizer acusador. Então, tudo que Satanás fez ali foi para acusar. Acusar ele em tudo. Ele já viveu dos seus... Desde quando ele nasceu até os seus 30 anos de idade, sendo o quê? Acusado pelos fariseus, pelos doutores de lei, pelos hipócritas, que estavam sempre à sua volta ali, né? O acusando. Depois que ele deu início ao seu ministério, começou ainda mais as acusações, né? O diabo e as pessoas que se deixam levar pelo inimigo, como os fariseus, para tentar o Senhor. E ali, Jesus ele foi tentado pelo diabo. Agora veja, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, presta atenção. Quando ele estava jejuando, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, estava tudo certo. 10, 11, 12, estava tudo bem. Satanás não fez nada com ele. Mas quando terminou o dia do seu jejum e do seu propósito, qual era a situação de Jesus naquele momento, igreja? 40 dias sem comer e 40 dias sem beber. Teve fome e sede. Ele estava com fome? Com sede. Sim. Aí se cumpre, igreja, o que está em 1 Pedro 5,8, que fala assim, ó, o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Enquanto Jesus estava jejuando, Satanás estava lá assim, ó, observando ele. Ele vai ficar com fome. E a hora que ele ficar com fome, eu pego. Não está escrito, mas é a lógica do texto. Amém? E Satanás estava observando ele o tempo todo. O tempo todo. Jesus orando, falando com o Pai. Jesus estava ali, né? Em comunhão com Deus. E de repente, vence-se os 40 dias de propósito. Você já reparou que quanto mais você busca Deus, mais a luta parece que vem com ímpeto na sua vida? É assim, não é? E você fala, pô, será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me ouvindo? Não, Deus está vendo, sim. Deus está testando a nossa fé. Amém? Por isso a gente tem que ficar atento ao que Deus fala.
Então, olha só. Então, quando terminou, então, olha o que acontece. E chegando-se a ele, o tentador. Quem é o tentador da igreja? O diabo. O diabo. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras. Colocou uma pedra lá na frente dele e falou: manda que essas pedras se transformem em pão para saciar a sua fome. Já que Jesus estava com fome, Satanás quis dar a solução. E Satanás sempre quer dar uma solução para nós. O caminho mais fácil para tudo. Então, Jesus, naquela situação que ele estava, Satanás tentou colocar uma dúvida no coração de Jesus. Olha só. E quanta dúvida ele não tem colocado na sua vida? Tentando, pelo menos, né? E se a gente tiver com a nossa casa, como nós dizemos antes, firmada na rocha, a gente tá certo, tá tudo ok. Mas se não tiver, então a gente vai cair na dúvida. Então, olha só, o diabo tentou pôr dúvida nele. Se tu és. Tem meu filho diz aqui, ó. Se o senhor é o pastor da igreja, por que o senhor não faz isso? O senhor não faz aquilo? Quer dizer, eu estou botando uma dúvida no coração dele, sabendo que ele é o pastor da igreja. Amém? Então, Satanás quis fazer a mesma coisa com Jesus. Ele falou: se tu és, tentando pôr dúvida em Jesus. E aí ele falou assim: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Jesus poderia transformar aquela pedra em pão e comer, sim ou não? Sim. Sim. Os melhores ainda, né? Talvez com uma fatia de picanha ali. Ele poderia, porque ele é Deus. Ele pode fazer tudo. Olha o que ele fez. Só com o poder da sua palavra. Ele disse: haja luz. De repente, houve luz. Ele disse: haja separação das águas e das águas. Houve separação das águas. Haja separação das águas e porção seca. Na mesma hora aconteceu. Você acha que uma pedrinha ele não ia fazer transformar em pão? Haja luminárias. Houve. E por último, depois que ele fez tudo, aí ele conversou com a trindade dele e falou assim: agora sim, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então quer dizer, esse Deus poderoso poderia transformar a pedra em pão, mas ele não fez. Por quê? Porque ele estava firmado na rocha, sendo a rocha. Olha que interessante. Ele firmado na rocha, sendo a própria rocha. Glória a Deus. E aí ele disse: tu és o filho de Deus. Satanás falou: manda que essas pedras se transformem em pães e coma para saciar a tua fome. E ele, porém, respondendo, disse: ele quem, igreja? Jesus. Ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está vendo? Glória a Deus. Aleluia. É por isso que eu sempre falo, o pastor fala e outros que vêm aqui falam: leiam a palavra de Deus. Porque uma hora você vai precisar. Alguém tentado pelo diabo, né? Ali vai querer lançar versículo, até a própria Bíblia, para poder te atacar. E você tem que estar alicerçado na palavra, conhecer a palavra, para você rebater. Para você estar forte. Jesus rebateu com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus estava falando isso aqui na era 70 de Cristo. Agora veja por que Jesus estava falando isso. Já há muitos anos, antes de Isaías, porque Isaías falou 700 anos antes, ele profetizou Jesus. Agora, muito antes, lá em Deuteronômio 8, versículo 3, já fala isso aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos ver se é verdade? Rapidamente, Deuteronômio capítulo 8, uma pessoa só. Abre por gentileza. Deuteronômio. Quando achar, me avisa. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então, a palavra de Deus, ela combate o mal. E você precisa estar alicerçado na palavra. Deuteronômio 8, versículo 3. E diz aqui, versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito:
Tá vendo? Lembra que eu falei há pouco? Pessoas mal intencionadas, usada pelo inimigo, pode usar a palavra de Deus para tentar tirar você da fiação? Satanás estava tentando falar com Jesus da mesma coisa, usando a palavra. Você fala assim, pô, mas pastor, você tem uma base, mais uma base bíblica para isso? Tem, eu vou te mostrar. Olha só, o diabo transportou Jesus primeiro. Achou, irmão? Achou? Por favor, leia aí. Nem só de pão viverá o homem. 8:3. 8:3. Deuteronômio 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus estava falando lá. Porque Jesus tinha a palavra do coração. O salmista também falou: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não transgredir a tua lei. Então, nós temos que ter a palavra, porque na hora que vier, você tem a palavra para rebater. Amém? Então, leia todo dia, nem que seja um versículo da palavra, e medita nela todo dia. Olha só, agora aqui, no versículo 5, o diabo tem certos poderes também. Ele tem certos poderes. Não desiste. Ele pegou Jesus, assim como o Espírito Santo levou Jesus lá no deserto, ele pegou, porque ele gosta de copiar Deus em tudo. Satanás pegou, o diabo transportou Jesus numa fração de segundo do deserto até o pináculo do templo em Jerusalém. E colocou Jesus lá em cima, já conhece, numa altura de 50 a 60 metros, 120 e pouco. De altura, diz que era a altura daquele pináculo do templo. E Jesus estava lá em cima com ele. E de repente ele diz, olha, a dúvida de novo, hein? Tentando pegar Jesus na dúvida. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, agora ele vai usar a palavra. Satanás usando a palavra de Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Já viu aqueles debates que tem assim, de irmão, que vem, mas você não viu lá que está escrito isso? E tudo versículo isolado, contrário, para poder derrubar a tua fé. Às vezes o versículo está dizendo que não tem nada a ver, mas que dá um sentido daquilo que ele quer falar, para poder manter a sua vida promíscua. Então ela quer para isso, e usa até a própria palavra. Então Satanás aqui está usando a própria palavra, olha só. E paz é o que a gente sempre ora. É o Salmo 91. Olha o que ele diz. Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Se não me falha a memória, é Salmo 91, versículo 11 e 12. Se não me falha a memória. Então, ele usou a própria palavra que Satanás usou contra Jesus. Então, alguém pode confirmar para mim, por favor, se é o 11, se é o 12? Por que ele usou a própria palavra? Porque ele tentou pegar Jesus na própria palavra dele. E olha o que Jesus disse. É o 11? É o 11. Até que eu não estou quase, né? Falhando, mas não estou muito não, né? Glória a Deus. Então veja bem. Então Jesus, com a palavra, Jesus disse, olha, também está escrito. Não o quê? Estão lendo? Capítulo 4 de Mateus. Já fechado a Bíblia, já embora. Deus do céu, né? Deus do céu. Você precisa ter o hábito de ficar com a Bíblia aberta, pelo amor de Deus. Mas de repente o pregador fala aqui, 8, 6, 4. E aí? Então, olha só. Veja bem. Então, o versículo 7 aqui diz, Jesus disse, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ainda disse para ele, Senhor teu Deus. O próprio, por que ele falou isso? Porque quem criou Lúcifer foi Deus. Ele se tornou mal. Então, Senhor teu Deus. Só que ele não quis, ele rejeitou. Ele rejeitou a eternidade. Ele quis essa vida. Então, olha só. Para encerrar, vou passar para o pastor aqui. O versículo 8 diz,
novamente, o que, igreja? Novamente, do alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. então olha só, preste atenção. O diabo, o acusador, tentou pegar Jesus na fonte. Não deu certo. Jesus então rebateu com a palavra. Ele viu que não deu, ele ausentou um pouquinho e tentou pegar ele na dúvida. Ah, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, Jesus falou, não, eu tenho a palavra aqui. E agora ele vai tentar pegar Jesus na ganância. Vai tentar dar para Jesus o reino do mundo, o poder, como se tudo isso aqui fosse dele. Ele que criou. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Igreja, preste atenção, por favor. Diz aqui, novamente, o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Esse monte muito alto que diz aqui, muitos eruditos, estudiosos da Bíblia, dizem que, né, e até pela lógica do fato, dizem que levou Jesus para fora da estratosfera para mostrar o planeta Terra, os poderes daqui e o reino desse mundo. O diabo tem certos poderes. Levou Jesus. E disse, olha só, versículo 9. E disse, tudo isso te darei se prostrado E adorares. então, irmãos, tem gente adorando Satanás por muito pouco. Tem muita gente adorando Satanás por miséria, por muito pouco. E o diabo ofereceu tudo, uma coisa que nem dele não era. Jesus, o que ele fez? Rejeitou. E nessa que Jesus rejeitou, olha aqui, ele disse-lhe, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, olha a palavra de novo. Jesus rebatendo sempre com a palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Jesus recusou. Então, nós temos que botar a nossa vida no altar e fazer como Cristo, usar a palavra. Amém, igreja? Porque não adianta, é a palavra que vai nos defender, é a palavra que vai nos levar para o reino celestial, é a palavra. E se você não ler a palavra, você não vai ter força para lutar, não vai ter força para vencer. Você pode até sentir o baque do vento na sua vida, você pode até quase cair, mas você vai estar alicerçado, você vai se recompor e vai ficar de pé. Glória a Amém, Deus. igreja? Por quê? Porque a palavra está em você. A palavra está junto de ti, no teu coração, na tua mente. Então, se você tiver essa palavra, você está seguro. Amém? E diz aqui, versículo 11. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e os Serviram. Você quer receber de Deus a vitória na sua vida? Quer ou não? Amém. Amém. Então, viva pela palavra de Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Muita gente pega o Salmo 91 assim, abre na cabeceira da cama e deixa lá com a página tá até amarela. Anos e anos e anos. Aí você pergunta, fala o Salmo 91 para mim aí. Não, rapaz, não sei não. Mas você vai na igreja, eu vou na igreja todo dia, mas não sei. Não sabe um versículo. É difícil rebater o inimigo. Amém? Amém. O inimigo é sagaz e ele quer a todo custo nos derrubar. Então aqui eu faço um apelo a vocês. Crie o hábito de ler um versículo só por dia. E conforme o Espírito Santo vai te dando força, você vai lendo mais. Você vai ver a sua vida vai mudar. Mais ainda do que Jesus já mudou. Você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus a todos vocês.